Bora, meu povo. Nossa última aula de clínica médica, certo? Que é nossa última prova já está chegando, certo? Essa é a nossa última aula. Eu fiz o seguinte, ao invés de dividir duas aulas, uma para hoje, outra para amanhã, eu estou fazendo tudo junto, certo? Para a gente encerrar e dar tempo de vocês estudarem, certo? Eu sei, apesar, de acordo com as coisas que eu ouço, né, dos alunos de clínica médica, eu aceito e dou a mão à palmatória de que realmente é uma disciplina difícil, certo? É uma disciplina que requer cuidados, é uma disciplina que requer muito estudo e é uma disciplina que alguns alunos ficam meio atordoados, né? Mas veja só, eu vou voltar a falar com vocês. Vocês ficam atordoados porque vocês ainda são estudantes, certo? Vocês ainda não estão na ativa. Vocês só estudam a patologia quando vão estudar para alguma prova, alguma necessidade. Quando você já é profissional, vocês no dia a dia vão lidar com as patologias rotineiramente. E é o que eu digo, às vezes você vê o profissional lá, junto de vocês que são estudantes, tirando onda, indo para lá, indo para cá e falando e lhe perguntando e querendo ensinar vocês, como se eles nunca tivessem sido alunos. Na verdade, eles estão ali todos os dias e para uma mesma patologia, vocês vão ter várias reações porque são pacientes diferentes. Então, nada de ficar atordoado, respirar fundo. Vocês conseguiram chegar ao final da disciplina. Espero que todo mundo passe, tá bom? Olha, hoje nós vamos falar das últimas patologias para vocês, do sistema músculo-esquelético. Eu já coloquei junto a questão da oncologia, nós vamos falar hoje também do câncer, e nós vamos falar de algo que está no programa de vocês, e aí eu preferi só citar, e aí eu mesmo falo aqui, certo? É sobre a prescrição médica, que vocês veem isso em fundamentos de enfermagem, e que quem não viu vai ver aqui, vai ver lá também, certo? Bora lá. A primeira patologia é a sinovite. Olha que nome lindo, parece nome de vitamina C, né? Veja só, nós falamos na outra aula a questão, ó, aqui é um osso, aqui no meio todo o mecanismo, peraí, ó, aqui no meio todo o mecanismo que promove a movimentação dessa articulação, e aqui é uma articulação, e aqui você vai ter tecido conjuntivo, você vai ter bolsa do líquido sinovial, bursa, certo? Então, aqui vai conter uma bolsa com o líquido sinovial, certo? E a sinovite nada mais é do que o processo inflamatório da membrana que envolve internamente esse líquido sinovial, certo? Então, ó, é um tecido que reveste a parte interna de algumas articulações. E por isso a sinovite pode acontecer em qualquer lugar do corpo que tenha articulação. Aí ele cita pé, tornozelo, joelho, quadril, certo? Só não vai ter na língua, que na língua não tem articulação. Era bom que tivesse para travar de vez em quando. Então, a sinovite é o processo inflamatório da bolsa, da membrana que reveste a bolsa do líquido sinovial, certo? Quais são as causas da sinovite? Certo? Ó, ele aqui está falando sobre a irritação do tecido. Ou seja, você lembra quando eu disse assim, às vezes o próprio mecanismo da bolsa, da articulação, alguma deficiência que tem aqui e começa a arrastar. Já não tem uma condição equilibrada de movimentação e aí causa uma irritação. Essa irritação pode ocasionar num processo inflamatório, como em qualquer parte do corpo, certo? Um desequilíbrio qualquer, um desgaste qualquer, vai fazer com que desencadeie um processo inflamatório, causada por um traumatismo, certo? Sobrecarga, a gente já falou sobre isso, muito peso que carrega, principalmente, aí fica bom para vocês que você disse, isso o joelho deve sofrer pra caramba, e é verdade. Sobrecarga ou uma reação inflamatória na articulação, as artrites da vida, que termina por gerar um aumento excessivo
de líquido sinovial. Claro, o líquido vai aumentar por conta do processo inflamatório. Então, todos os componentes que fazem o processo inflamatório acontecer vai promover o aumento desse líquido, ok? Aí a gente pode ter, repare bem o que diz aqui, que termina por gerar um aumento excessivo do líquido sinovial. Olha o que pode acontecer? Um derrame articular. Os derrames articulares ocorrem quando há sangramento dentro da articulação. O próprio processo inflamatório, como é que se diz? Como é que eu vou dizer? O progresso... Não, eu estou procurando a palavra. Quando eu estou assim é porque eu estou procurando a palavra. Quando você tem um aumento dos micro-organismos ali dentro, certo? Em que você tem o micro-organismo não fica quietinho, ele fica se reproduzindo, ele fica liberando toxinas, certo? E isso tudo vai acarretar no aumento do líquido, certo? Aí é uma cavidade e o sangue fica acumulado nessa região. É hemartrose, artrose de articulação e da própria doença e ema de sangue. Então, aumento de sangue na articulação. Ou quando há um aumento do próprio líquido sinovial, produzido dentro da articulação acima do normal, devido a uma inflamação. Hidrartrose, é o que a gente acabou de falar, né? O micro-organismo que está ali, ele também está produzindo. O que é popularmente conhecido como água no joelho, se for no joelho, claro. O acúmulo de pus, produzido em consequência de infecções, também pode causar o derrame articular, o que eu acabei de falar. Certo? O pus nada mais é do que a reação do micro-organismo liberando suas toxinas e formando o pus. Lembra lá de pneumonia? Que eu falei da guerra que tinha? Essa guerra vai ter em qualquer lugar. No caso da articulação, no próprio líquido sinovial, vai fazer aumentar esse líquido. Olha o que acontece. Olha o processo, vermelhidão, inchaço, dor local. Aqui é para você diferenciar o normal do que está com líquido, o excesso de líquido. Olha o excesso de líquido aqui também, né? É como se fossem cistos, né? Que formam por conta do líquido que está nesse líquido sinovial. Não se esqueça que o líquido sinovial, está dentro de saquinhos. E aí, minha irmã, a extração desse líquido, certo? Não vou dizer a você que é uma coisa gostosa, não, certo? Mas aqui ocorre, claro, provavelmente aqui antes, porque aqui já está colocando, mas tem todo um procedimento de antisepsia local, em anestesia local, se for necessário, certo? E a introdução, aqui o médico vai introduzir exatamente na bolsa para extrair esse líquido. E vai extraindo, diminui e vai cuidando para que ele não volte a aumentar. E pode vir a aumentar novamente? Pode, certo? Aí o médico vai dar todas as orientações possíveis. Tudo isso é um procedimento médico. Aqui, cisto, lembra do cisto? O carocinho aqui. Vou voltar, ele aqui, certo? Ou seja, ele cresce, a bolsinha, a bursa, ela cresce e forma, é como se fosse um caroço. Olha aqui outro, certo? Provavelmente aqui por um processo inflamatório. Geralmente esse cisto acontece por conta disso. Aqui a bursite, é só para dizer assim, a bursite, o pessoal sempre acha que só vai acontecer, ainda mais depois do ex-presidente de vocês, a bursite só é no ombro, e não é. Viu? Bursite, it, processo inflamatório da bursa, que a gente já sabe quem é a bursa. Então, bursite é a inflamação da bursa, pequena bolsa contendo líquido que envolve as articulações e funciona como amortecedor entre os ossos,
tendões e tecidos musculares. A bursite ocorre principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos, ou seja, em locais que pegam peso maior, né? Em locais em que a sobrecarga é mais constante, em articulações em que é mais requisitada. E a nossa articulação mais requisitada são os joelhos, depois cotovelos e depois os ombros, certo? Quais são os sintomas? Dor, inchaço, edema, certo? Aí o processo inflamatório e a restrição de movimentos, ou seja, é como se aquele local, por conta da dor e do edema, enrijecesse o local. Isso é normal, certo? Então você restringe os movimentos que vai doer. Quando você for movimentar, vai doer. Quais são as causas desses processos? Traumatismos, sempre a pancada, né? Infecções, né? A ação de micro-organismos, lesões por esforço, é o que a gente está a todo instante falando, uso excessivo das articulações, né? Principalmente aquelas pessoas como eu, a pró de vocês aqui, uma vivinha aqui para contar que tem mania de pegar as coisas de qualquer jeito e achar que pode, ainda reclama do outro, que pega com lerdeza, deixa que eu mesmo faço. Vocês já devem ter ouvido falar. Já devem ter presenciado alguém assim, né? Tirada a super-homem ou super-mulher. Movimentos repetitivos, artrite, que é o processo inflamatório das articulações, gota, que é o depósito de cristais de ácido úrico nas articulações, que a gente já falou dela, ok? É o tratamento bursítico, é o que a gente está falando, mas olha, praticamente o tratamento é para quase todos os processos inflamatórios das articulações. Deve ser feito sob orientação médica, como tudo e qualquer coisa, e inclui o uso de anti-inflamatório, claro, relaxante muscular, porque a articulação, gente, está aqui, mas, ó, vamos botar aqui, a articulação está aqui, mas em toda a volta dela tem uma musculatura protegendo, certo? Então, um relaxante muscular, porque a musculatura, de qualquer sorte, ela tem um sofrimento por conta ou do micro-organismo que invadiu, ou da falta desse líquido de uma forma saudável, porque aí vai requisitar da musculatura. Ó, eu tô com dor, então deixa eu fazer aqui em cima que é melhor. Eu tô com dor, não consigo movimentar, mas aí eu ainda consigo um pouquinho. A articulação está comprometida. Quem vai fazer praticamente todo o processo de movimentação suportando é a musculatura. Então, ela acaba sofrendo desgaste e aí o relaxante muscular é muito bem-vindo. Aplicação de gelo no local, redução dos movimentos na área afetada. Inclusive, se for um processo inflamatório, você vai alternar, muitas vezes o médico passa alternada gelo com bolsa de água quente. Exercícios fisioterápicos podem ajudar, desde que orientados por profissionais especializados. E nos casos mais graves, pode exigir intervenção cirúrgica, certo? Tem que ter a intervenção de um fisioterapeuta. Tem que ter. Quais são as recomendações? Não se automedicar, porque os analgésicos podem ser contraindicados para mulheres grávidas e pessoas com histórico de úlcera. Ou seja, automedicação em quadro nenhum, seja ortopédico, seja gástrico, seja neurológico, seja... Não importa. Não pode se automedicar. Por mais que você conheça a medicação. Deu certo em Chico, mas pode não dar certo em Francisco. Deixar a área afetada descansar o máximo possível, são as imobilizações. Fazer aplicações de gelo no local, isso também o médico prescreve, viu? Procurar descobrir as atividades que disparam o processo inflamatório e evitar. Aí entra o pessoal que pratica muito esporte, né? E que fazem alguns exercícios sem acompanhamento, ou por conta de algum quadro, de alguma patologia. Certo? Quem tem o sistema imunológico baixo, ele vai disseminar esse processo inflamatório. Fazer exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e dos tendões ou a fisioterapia apenas sob orientação do profissional especializado. E o exercício físico de um professor de educação física. É interessante que seja dito isso, certo? O professor de educação física tem sua importância. Bem, paralisia motora. Como já está dizendo,
Certo? Isso tudo, gente, a paralisia motora. Veja só, a paralisia motora é uma consequência de tudo que a gente vem falando até agora, entendeu? Mas como está no programa, eu encaixei aí, viu? É uma deficiência física ou motora, ou seja, é uma limitação de alguma área do nosso aparelho esquelético ou muscular, certo? Essa paralisia, ela muitas vezes pode ser irreversível. Por exemplo, quem tem paralisia infantil, quem teve derrame, muitas vezes paralisa o corpo e ele não volta mais porque atingiu o sistema nervoso, certo? Nós temos uma coluna vertebral com áreas. Quanto mais alta é a lesão dessa coluna, maior área imóvel vai acontecer no nosso corpo. Então, veja só, deficiência física ou motora é uma limitação do funcionamento físico-motor de um ser humano ou animal. Normalmente, os problemas ocorrem no cérebro ou sistema locomotor. Ou seja, para você ficar com a paralisia, necessariamente não é só no sistema nervoso. A perna, no próprio órgão, no próprio sistema locomotor, pode acontecer se você quebrar uma perna, fraturar e não voltar mais, né? Levando a um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores ou superiores. Aí vem as gravurazinhas para vocês se familiarizarem e tirarem algum tipo de dúvida, tipo assim, ó, monoplegia, ou seja, a metade, ou seja, é uma parte, é um membro que está imóvel, certo? Aqui você tem hemiplegia, repare que aqui, monoplegia, você tem um membro afetado. Na hemiplegia, você tem um lado afetado. Paraplegia, você tem os 2 membros afetados. Tetraplegia, você tem os 4 membros afetados. E a amputação é quando você retira um desses membros, ok? Na deficiência física, sempre há um comprometimento do sistema osteoarticular, muscular e neurológico. Né? A nossa paralisia infantil, que graças a Deus já foi erradicada do nosso país, mas de vez em quando acontece, quando acontece, muitas vezes é por uma irresponsabilidade dos pais que não vacinam seus filhos no período, na hora certa, ou por alguma deficiência física que já vem da vida intrauterina, uma malformação congênita também, uma malformação que aconteceu lá dentro, ainda na fase uterina, certo? Quais são as deficiências consideradas legais? Auditiva, visual, física, intelectual, e aí a psiquiatria cuida disso, apesar de que algumas pessoas têm uma bruta deficiência intelectual e a psiquiatria não descobriu. Estou brincando. Mas tem mesmo. Deficiência múltipla, ou seja, você tem diversas. Autismo, até com relação à lei de cotas. Aí, quem tiver curiosidade, pesquise. Eu até cheguei a pesquisar, mas existe uma questão de valores, né? de direitos que essa pessoa tem. Mas aí vamos pesquisar, porque eu não vou saber explicar a vocês, não. Certo? Então, aqui só está lhe dizendo o que é realmente deficiência. Você entortar o pé não é uma deficiência legal. Uma deficiência, para ser legal, ela tem que ser inserida dentro da lei. Bem, aqui agora, nós vamos entrar num assunto chato, certo? E um assunto que está muito comum hoje em dia, né? São as doenças oncológicas ou as neoplasias. Inclusive, sobre ela, eu vou mandar depois da aula já a apostila. Se eu esquecer, por favor, me lembre. Então, assim, o que é um câncer, né? A verdade é, antigamente não se falava nem na palavra câncer, era aquela doença, né? Que a impressão que dava que se você falasse na palavra câncer, você iria adquirir. Eram, assim, preconceitos, né? Muita gente se morria, até muito mais, talvez, do que hoje, pela ignorância. Mas hoje está se morrendo muito, porque antigamente se morria pela ignorância. Hoje se morre pela ignorância
e também pela questão alimentar, certo? Então, o que é, na verdade, o câncer? O câncer é uma doença que se caracteriza por uma mutação das células. Ó, uma célula vai se multiplicando de forma normal. De repente, nessa mesma célula existe uma deformação e todas as outras que vão surgir vão sair com a mesma deformação, certo? Então, assim, o câncer, né? E isso pode ser o câncer em qualquer tecido, certo? E nós precisamos estar atentos, que a gente quando fala, a gente fala muito da mama, né? O câncer de útero. Eu já vi um câncer de útero fantástico. Volto a dizer, quando a gente fala assim fantástico, não é porque eu acho bonito, não é, a doença, a beleza da doença de uma forma bucólica, vamos assim dizer, não. É a beleza da doença na sua essência. É aquela doença que lhe mostra tudo. E eu vi, por incrível que pareça, um útero debaixo de uma cama. A cirurgia aconteceu, né? Uma esterectomia total. E o paciente, se quiser levar a sua peça, não tem problema, né? Pronto, e o paciente levou, estudaram primeiro e entregaram direitinho. Só que eu acho que bateu, estava na cabeceira da cama, ou sei lá, ele deve ter batido em algum lugar, a cama balançou e caiu e a paciente não viu. E aí, quando eu cheguei para fazer o curativo, eu olhei para debaixo da cama, olhei, disse, isso é um útero. E era um útero. Aí eu chamei, né, a enfermeira da unidade, eu estava com um grupo fazendo a supervisão de estágio, e eles aí pegaram e levaram, e aí não sei o que aconteceu depois. Então, as células neoplásicas, ou a neoplasia, é o crescimento celular anormal encontrado em tumores, tanto benignos como... Nem todo tumor é maligno. O câncer é um tumor maligno, mas nem todo tumor é um tumor maligno. O câncer é a denominação genérica para as neoplasias malignas. Atualmente, segunda causa de morte no mundo ocidental, especialmente nos países desenvolvidos, logo após as doenças cardiovasculares. É incrível. Mas o ser humano ainda não aprendeu, né? O ser humano ainda precisa apanhar muito. Ele já está apanhando, mas não está aprendendo nada, não. E eu sempre digo que o ser humano é causa perdida, né? O ser humano não vai consertar. Alguns consertam, mas a maioria não conserta, não. Não entendeu ainda que o câncer, ele pode surgir por uma, como é que se diz? Uma má qualidade de vida. Às vezes, eu tenho uma vizinha que ela xinga muito, pinta muito, reclama muito, se desespera quando está sem dinheiro, eu também me desespero. E fala de mim que eu tomo minha cervejinha, mesmo diabética. Eu digo, é mais fácil ela morrer ou com uma doença qualquer, ou um câncer, ou um infarto, do que eu tomando minha cerveja. Por quê? Porque assim, a irritabilidade causa no ser humano um processo de, como é que se diz? De regressão, um processo de perda de imunização. Ou seja, ele tem um regresso na sua saúde. Ele faz com que não haja qualidade de vida. E isso aqui, gente, é de fundamental importância para que todo o resto do corpo funcione. Então tem que se ter essa consciência. Depois dessa pandemia, quantas pessoas vão ter problemas outros? Vocês vão dizer. A psiquiatria nunca teve em destaque como ela está tendo e vai ter muito mais. Mas vamos para frente, vamos lá. Olha aqui o desenho do que é um câncer. Você tem aqui uma célula normal, aqui o tecido formado, aqui o órgão. Olha o que é que acontece quando você tem uma célula cancerígena que se infiltra aqui numa célula saudável. Ela vai começar a se multiplicar de uma forma igual à célula cancerígena. Ó, ela aqui, que ela penetrou aqui e começou a se multiplicar.
certo? Então, a célula cancerígena, ou seja, a célula normal, ela sofre um processo de mutação. E a célula cancerígena, ela vai transmitir o seu DNA, né? O seu ácido desoxinucleico para a célula saudável. E aí o código vai ser replicado. Aqui, uma mama, você tem aqui uma mama saudável e uma outra em que o que está acontecendo? A formação de um nódulo. E esse nódulo, a tendência é aumentar. Esse nódulo, a tendência é se replicar, aumentar e causar uma coisa chamada metástase, que é a disseminação dessas células para outras áreas do corpo. Aqui, ó ele aqui, ó ele aqui. Certo? Em que você consegue palpar o índice de tratamento com resultados de cura é muito grande, desde que você consegue detectar logo no início, né? E o medo de descobrir é muito maior do que a vontade da cura. Pensem nisso. Olha a formação delas aqui, ó, ao vivo e a cores, tá vendo? Ó, ela aqui começando, ó, elas começando a se multiplicar no interior da célula. E a partir daqui, ela vai, ó, disseminando, e vai aderindo a outras. Quais são as causas? Não tem ainda uma causa definida, mas algumas evidências são assim de influências outras em que pesquisa-se no paciente e aí é como se deduzisse, não é? Mas olha, as causas do câncer ainda não estão claramente definidas, mas existem evidências de que as influências de fatores ambientais sejam as principais causas. Acredita-se que 80% a 90% dos cânceres tenham alguma influência desses fatores, os quais determinam direta ou indiretamente modificações no material genético da célula. Então, veja só, fatores externos, que podem ser climáticos, podem ser emocionais, né? Quantas pessoas vivenciam fatores emocionais diários negativos e que faz com que isso reflita de forma negativa no desenvolvimento emocional do indivíduo. O que é a metástase que eu falei nesse instante? Ó, você tem aqui a célula cancerígena se dissipando, ó, saindo da mama e dissipando para todo o corpo. Então, é a capacidade de o tumor emitir células na circulação sanguínea e linfática e para superfícies cavitárias, ou seja, com cavidades, determinando a formação de um novo foco tumoral, independente e à distância. Então, o foco era aqui, ele pode disseminar desde a outra mama até no estômago. Porque através da corrente sanguínea, se uma única célula dessa ativa for transferida, outro foco vai surgir. Aqui, você tem aqui o tumor, né? O crescimento dele, olha o que está acontecendo, as células caindo, ó, na corrente sanguínea, tá vendo? E aí começa a se dissipar, ó, indo para vários caminhos. É como se você tivesse uma multidão, né, fazendo alguma coisa errada, a polícia chegasse e cada uma fosse para uma viela, fosse para uma estrada, né, e formasse novos grupos em outros locais. Isso é a metástase. Quais são os sinais e sintomas? Geralmente são as manchas na pele, pintas escuras com crescimento anormal, de pelos, inclusive, feridas superficiais de difícil cicatrização e manchas esbranquiçadas e avermelhadas que podem indicar um câncer de pele ou de mucosa, tá vendo? Isso aqui está relacionado à pele, certo? Então, às vezes, é uma manchinha pequenininha que você começa a coçar, ou uma verruguinha que você fere, mas aí a sua unha contamina, né? Às vezes, gente, às vezes até aquele local em que você está
coçando, não tem ainda célula cancerígena. Depois que você coça, faz um processo inflamatório, infecção e aí desencadeia. Aí vai longe. Azia, dispepsia, queimação no estômago, flatulência, constipação. Vocês estão percebendo que eu estou falando dos sintomas por área? Vocês são inteligentes. Dor abdominal, alteração no formato das fezes e perda de sangue, tudo isso pode ser sintoma de neoplasia do sistema digestório. E aqui você vê, ó, vocês lembram na mucosa do estômago, cheia de microvilosidade, é uma mucosa internamente, ó como é que ela tá, parecendo uma bucha e tá sangrando, certo? É bonito, viu? O câncer é uma doença cruel, mas ela é bonita naquilo quando ela mostra para você. E eu tô dizendo isso que eu já vi o câncer de mama. Sinais e sintomas continua: corrimento, sangramento, secreção de mamilo, alteração na cor da urina, pode ser indicativo de câncer geniturinário. Ou seja, tanto na área genital, como também na área do sistema urinário. Bem como rouquidão e afonia das vias aéreas, aumento do tamanho dos gânglios, os linfomas, as famosas ínguas, anemia e astenia, leucemia e outros. E aqui você tem, ó, no pênis, né? Ó, um e outro. Olha que coisa horrível. Eu já vi desse daqui, que teve o processo de amputação, né? Muito cruel. Aqui o condiloma, ó, a verruguinha, coisa bonitinha, que aí pensa que é uma verruguinha e nada mais é de que um tipo de câncer, né? Aí tem gente que amarra, antigamente o pessoal quando tinha verruga, amarrava aqui um cordão, né? E depois ia apertando até sumir. Quando é uma verruga que pode ser feito isso, né? Uma verruga sem ser um processo neoplásico, sim, mas caso contrário. O principal diagnóstico é a biópsia, né? Geralmente, quando se faz a biópsia, né, para se fazer um estudo, o que eles chamam lá da peça, recolhe-se um fragmento da peça para estudo. Então, a biópsia associada ao estudo anatopatológico, ou seja, da peça anatômica e doente do material, que pode ser obtida através de cirurgia por punção com agulha, guiado ou não por método de imagem, tomografia, ultrassonografia, endoscopia, etc. Ou simplesmente, se fosse aqui, um pequeno fragmento, uma raspagemzinha que fosse, já dava para fazer a biópsia. O tratamento do câncer pode ser, quando pode, viu gente? Algumas vezes não tem, vai fazer talvez só por um paliativo. O tratamento do câncer pode se dar através de radioterapia, que é a emissão de raios, né? Das próprias cirurgias, que é a retirada do órgão, ou da quimioterapia. E isso pode ser feito cada um por vez, isso a critério é o médico que decide, ou todos de uma só vez. Quando o câncer é muito agressivo, ele requer primeiro um tratamento, radioterapia, quimioterapia, e se ele consegue debelar, diminuir o enraizamento, ele aí faz a cirurgia, que é a retirada do órgão. Geralmente, as ectomias é por conta de tumores. Bem, nossas patologias encerraram. Nós vamos entrar agora na prescrição médica, é rápida, certo? Eu não vou ler, né, o que eu coloquei aqui. O que é uma prescrição médica, gente? É como, ou que ele bota aqui, ou receita médica, certo? É o médico quando prescreve uma determinada medicação. Essa medicação pode ser em uma fórmula que ainda vai ser elaborada, ou ela já é comercialmente industrializada, ela já vem pronta. Mas a prescrição médica já está dizendo, só quem pode fazer é o médico. Ele tanto vai prescrever a nível hospitalar, como ele também vai prescrever a nível de consultório, né? Numa consulta periódica, numa consulta aleatória, ele vai pegar a receita médica e vai prescrever. Ali também é uma prescrição médica. Às vezes as pessoas confundem que a prescrição está no hospital. Não. Prescrição médica é qualquer tipo de indicação por escrito da medicação que o médico quer que o indivíduo tome, certo?
Aqui você tem uma prescrição, a folha da prescrição a nível do hospital, em que o médico vai prescrever não diretamente para o paciente, mas para os profissionais. Depois da prescrição pronta, é o enfermeiro que vai pegar os horários, colocar tudo direitinho. Por exemplo, o médico vai dizer assim, olha, eu quero que você tome a medicação X, ele vai botar aqui, eu quero, medicação X de 8 em 8 horas. Pronto. A enfermeira vai pegar e vai fazer o aprazamento. É de 8 em 8? Vamos colocar. A primeira medicação vai ser às 8, depois vai ser às 16. Pronto, ela vai colocar horários. E vocês, técnicos de enfermagem, é que vão seguir aqueles horários que a enfermeira prescreveu. Então, repare que quem vai determinar é o médico. Mas, olha, botem isso na cabeça. O médico vai prescrever, pronto, ele é o responsável. A enfermeira vai aprazar, mas ela tem que olhar a medicação para ver se não incorreu algum tipo de erro. Pode acontecer o erro? Claro que pode. Principalmente em unidades tipo emergência. Na emergência, a coisa é muito rápida. Então, ele pode se equivocar. Pronto. Mas a enfermeira pode se equivocar? Pode. Está chegando ou saindo de um plantão cansativo, aprazou de uma forma errada, ou, que é pior, não viu que o médico errou e continua aprazando. Nem se preocupa. Tem enfermeiro que apraza sem nem olhar qual é a medicação. E a medicação está errada. Errou o médico? Errou. A enfermeira também. Vem você que só vai olhar a hora e vai administrar. Não olhou também se a medicação tá certa. E você não percebeu que ela estava errada. Na hora de pagar o pato, vai pagar o médico e o enfermeiro. O médico eu tenho minhas dúvidas. Mas pode escrever que como é que chama? A condenação não. Mas o castigo, né, vai vir do técnico para trás. Você é o primeiro que vai sobrar. Você tem a obrigação de conhecer as medicações. E se estiver errada, volta lá para a enfermeira. Ô, enfermeira, essa medicação não tem nada de errado, não? Não, ela está certa. Olha, eu tenho impressão. Agora, para você fazer isso, gente, tem que ter conhecimento. Se for lá para... Ô, enfermeira, aqui, isso aqui está errado. Está errado em quê? É a letra que está errada. Não é por aí, não. Para você saber se a medicação está ou não errada, você tem que ter embasamento teórico. Tem que ser um profissional. Requer estudo. Aqui ele falando da prescrição, ó. Aqui ele botou de 8 em 8 horas, né? Aqui o aprazamento que a enfermeira faz, certo? Quando vocês forem dar a medicação, se deu, vocês colocam visto e assinam o nome. Se não deu, você vai rotular. Toda hora que está rotulada significa que naquele horário, 6 horas está rotulado, significa... Não é esse círculo daqui, não. Esse círculo ele só está identificando, mas seria um círculozinho aqui, ó. Em 6 horas não foi dado, por algum motivo. Ou o paciente estava dormindo, ou o paciente não quis tomar, ou estava em falta no hospital, não importa. Você vai rotular e quem olhar vai ver que aquela medicação não foi dada às 6 horas, desculpe. Toda prescrição médica tem que estar datada, assinada e carimbada. Toda medicação prescrita tem que estar datada, assinada e carimbada. Senão, não tem valor legal. A emergência é a única unidade, ou se por acaso um quadro de emergência se instalar em algum momento na unidade, o médico pode só verbalizar. Mas assim que termine, que se estabilize o quadro, volta-se aquele médico e pede para que ele prescreva, certo? Senão, vai ficar concretizado que você deu a medicação sem ordem de ninguém. E aí você é punido, ok? Hoje nós já temos, além do prontuário eletrônico, nós já temos recursos eletrônicos que facilitam a vida do médico, em que ele já pode fazer isso de forma, inclusive, virtual, certo? Né? Hoje, nas clínicas, os receituários já não são mais, graças a Deus, que tinha a letra de médico, que misericórdia. Apesar de já ser contra a lei, a letra do médico deve ser visível. Mas hoje a grande maioria já é digitada, né? E ele só faz assinar e carimbar, mais nada, certo? É como o prontuário eletrônico nosso já existe em boa quantidade de hospitais, principalmente os particulares. Bem, esse foi o nosso
o nosso último slide. Desculpe, hoje estou falando errado para Dedéu, né? A nossa prova vai vir agora, certo? Depois daqui vai ter os vídeos, certo? E eu espero que vocês tenham desfrutado dessa disciplina com muita vontade, certo? E fica aqui o conselho, não deixe ela morrer, não. De vez em quando, voltem aos temas. O que é que vocês devem fazer quando chegar no início? Porque depois vocês ficam craques com a rotina hospitalar de vocês. Poxa, eu cheguei hoje, estou no estágio, encontrei alguém que está com pneumonia. Vou voltar lá. Não precisa nem a aula. Volte lá os slides. Né? Volte lá um livro. Volte para a internet, porque tem muita coisa nova. Daqui a um mês já tem muita coisa nova. Então, assim, procurem estar sempre atualizado nas doenças. E quando surgir uma doença nova, não faça cara feia, não. Se por acaso tiver um nome difícil, pegue aquele nome e vá buscar essa questão de como é essa doença. O que é essa doença? Tá bom? Um beijo no coração de vocês.